Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias na Lei de Moisés, no livro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, do verso 20 em diante. O Senhor disse a Moisés e a Arão: separai-vos desta comunidade, para que eu, num momento, possa destruí-los. Mas eles prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a humanidade, te indignarás contra toda esta comunidade quando um só homem pecou? E o Senhor respondeu a Moisés: fala a toda esta comunidade, sai das proximidades da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi ao encontro de Datã e Abirão. E os anciãos de Israel o seguiram. E falou à comunidade: afastai-vos das tendas desses ímpios, e não toqueis em nada do que é deles, para que não morrais, por causa de todos os seus pecados. Então eles se afastaram das tendas de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram à entrada das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e as suas crianças. E Moisés disse: assim sabereis que o Senhor me enviou para fazer todas essas obras, pois não as fiz por mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, se acontecer com eles o que normalmente acontece com todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir, e a boca, e os engolir com tudo o que é deles, e vivos descerem à sepultura, então compreendereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que quando ele acabou de falar todas essas palavras, a terra se abriu debaixo deles. Ela abriu a boca e os engoliu, com as suas famílias e com todas as pessoas que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Assim, eles e tudo o que tinham desceram vivos à sepultura, e a terra os cobriu, e desapareceram do meio da comunidade. E todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao ouvir seus gritos, dizendo: vamos fugir, para que a terra não nos engula também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o Teu nome por esta exortação, meu Deus, para que reconheçamos a Tua autoridade suprema, a soberania da Tua palavra e a santidade do Teu Espírito que vela por esta palavra para a cumprir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos a cada dia, a cada semana, todos os meses do ano que antecedem a sua vida, a estarmos atentos à autoridade das Escrituras, à autoridade da Tua palavra, do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com Ele, em santificação no Espírito. Senhor Jesus Cristo, não nos deixe cair no engano, Pai Santo, que está estabelecido nesse mundo, que corrompeu as instituições, que corromperam, Pai Santo, até mesmo algumas das denominações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te pedimos, nos santifica, Pai Santo, e nos guarda do mal, como Teu servo, diácono Judas, assim ensinou, que estamos guardados no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam repelidos todos os espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Espírito Santo. Abençoe as nossas mentes, Pai Santo, para a iluminação da Tua palavra, para receber Tua orientação, as Tuas exortações. Em nome do Senhor Jesus, eu te suplico, usa a minha vida e os meus sentidos como canal da Tua comunicação. Assim eu te peço nesta manhã,
em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Talvez nós nos lembremos muito bem de algumas das revoltas que fazem parte da história do Brasil. Revolta da Chibata, teve a Baialada e tantas outras revoltas que aconteceram na história do Brasil. E vemos que a revolta ela está quando um grupo que está sendo dominado, um grupo que está ali debaixo de algumas ordens, se rebela em estar assim acatando e submetendo a essas ordens. E aí ocorre uma organização desse grupo sob uma liderança e assim eles tentam derrubar aqueles que estão impondo, as autoridades que estão impondo aquele grupo que está sendo dominado. Vemos que a palavra revolta, ela se enquadra muito bem, ela está aliada à palavra revolução. Nós, historiadores, definimos revolução como a antecipação do fato, ou seja, um grupo que está sendo também dominado, uma nação que submete um grupo social a determinadas leis, a toda uma estrutura. Este grupo se revolta contra essas estruturas de dominação e organizadamente eles tentam tomar o poder e mudar as estruturas vigentes. A revolução ela tem um aspecto de mudar completamente. Revolução envolve mudança, submeter as camadas de domínio e camadas dominadas, vassalo e sucerrano, ou seja, as camadas dominadas, organizadas por uma liderança, vão tomar o poder. E é algo muito comum nós encontrarmos a história das revoluções dentro da palavra de Deus. Quem foi o primeiro revolucionário? O judeu esquerdista Saul Alinsky fala do primeiro revolucionário, né? Ele fala de Lúcifer, que foi um revolucionário. Porque ele quis a adoração que era ao Senhor Jesus, dada devida ao Senhor Jesus Cristo, o seu Criador, e assim com uma conspiração, levando à insurgência diversos anjos de diversas hierarquias, assim tramaram uma conspiração e atentaram contra o trono de Deus, e de lá eles foram banidos. 2 Pedro capítulo 2, do verso 4 em diante, vem nos mostrar que alguns desses anjos rebelados, motinados, foram colocados nas cadeias da escuridão. Algo de terrível observarmos que essa rebelião, essa revolta de Lúcifer se estendeu à humanidade. Deus criou o homem como a sua imagem e semelhança, assim como Deus é soberano sobre o universo, pois nem o universo é maior que Deus, Deus é maior que tudo, colocou o homem como criatura para dominar sobre a terra. E o ódio e a inveja que o diabo sente com relação ao homem é algo terrível, pois ele estendeu esse espírito de rebeldia que ele começou no céu sobre a humanidade. E quando nós vemos Adão ceder ao pecado, à tentação de Satanás no corpo daquela serpente, automaticamente ali nós vemos uma rebelião instaurada na terra. Não vou aqui tecer várias das rebeliões, mas uma coisa bem certa: o ser humano é um ser inconformado. Muitas vezes ele pode ter uma mulher bonita, ser casado com uma mulher bonita, estar cercado de bens materiais, muitas vezes está numa boa igreja, mas de repente ele se sente inconformado consigo mesmo e às vezes com palavras de arrogância. A rebelião já começou na sua própria cabeça. Ele começa a buscar novas experimentações. E muitas vezes quando o homem busca essas novas experimentações, ele já está sendo engodado pelo pensamento de Satanás, de achar que talvez ele possa evoluir mais ao ponto de ser Deus. Nós vemos em todas as ciências, até mesmo na ciência com o transhumanismo, a ciência já pensa em introduzir e criar uma junção híbrida de seres humanos com máquinas, com tecnologias, criar um homem para estar interagindo por meio da tecnologia com todas as tecnologias ao seu redor.
acionar o carro, acionar o computador com o poder da mente. Já pensou sobre isso? As casas não terão mais fechaduras, mas fechaduras digitais que atenderão a voz, pois aquele que pede para abrir a porta já tem um componente eletrônico dentro dele, para que a porta se abra ao ouvir a sua voz. Não vou entrar bem especificamente nessa área, mas para que você entenda que uma revolução e a conclusão de uma das etapas dessa revolução já está para ser instaurada na Terra, é a Revolução Transhumana. Veja que especificamente esse texto que nos traz um exemplo de uma revolta e até mesmo de uma revolução, nos traz grandes exortações para que nós venhamos a viver vida de contentamento. O apóstolo Paulo nos ensina na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 6, ele fala para Timóteo: Timóteo, você é bispo em Éfeso, vive vida de contentamento, pois o dinheiro é a raiz de todos os males. Trata as mulheres como suas irmãs, respeite os idosos, respeite as pessoas. Se você vai estar lidando com diversas capacidades mentais, diversas condições orgânicas, morais, espirituais, você vai ter que lidar com as pessoas, e o seu testemunho é o alvo, as pessoas estão de olho em você. Viva a vida de santificação, dedica-te na leitura da palavra para que ela venha instruir você e moldar a sua vida para você ser um líder, um comandante da igreja aí em Éfeso. Então, vemos Paulo tecer essas orientações. Algo de maravilhoso é ver que o Espírito de Deus levanta quem Ele quer. E algo de maravilhoso notarmos que Deus levantou Moisés. Você viu isso lá no livro do Êxodo, capítulo 3. Desde o nascimento até o chamado ali no capítulo 3, vemos como Deus trabalha no caráter de Moisés para que ele fosse liderança. Eu digo isso pela minha própria vida, pois minha mãe, com o pequeno Fernandinho, bebezinho no colo, a profetisa veio, pôs as mãos na cabeça do menino para orar pelo recém-nascido, e ela disse: esse menino transporta um mestrado nos ombros, ele será ensinador da minha palavra. Então, o Deus que nos criou, conhece tudo de nós. O que ele disse para Jeremias? Jeremias, eu te conheci quando você se formava no ventre da tua mãe. Eu te conheci lá. O Senhor Deus conhece as nossas entranhas. Veja o que o Espírito de Deus diz para Ananias: vai até a rua direita e ministra a cura sobre Saulo de Tarso. Senhor, fala de novo. Esse mesmo, Saulo de Tarso. Ele perseguia a igreja, não vai perseguir mais. É vaso escolhido por mim para sofrer por amor ao meu nome e a pregação do Evangelho. Então é Deus quem levanta, é Deus quem institui. Deus levanta autoridades. Muitas pessoas ao redor, talvez de Davi, olhavam: esse menino é muito soberbo, esse menino é muito arrogante. Mas uma coisa é bem certa: Deus sabe como escolher. Tirou o Davizinho de trás das manadas de ovelhas e foi nas batalhas, vencendo gigantes, como escudeiro de Saul, e depois como um grande guerreiro, até chegar o ponto em que ele pudesse assumir o comando da confederação das tribos de Israel e ser o rei padrão para todos os reis e para nós, homens e mulheres. Um exemplo de homem segundo o coração de Deus pela sua obediência, contrição e de constantes arrependimentos e adoração a Deus. Davi é um exemplo para a igreja cristã. Nós temos que ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Deu para você perceber que é Deus quem levanta. É Deus, o agir e o trabalhar é de Deus. Como Ele trabalhou na minha vida, vou te tirar dessa situação, vou abrir uma porta grande e vou te colocar no ministério. É do meu jeito. Não adianta o pastor Fernando se rebelar e pensar: eu vou tentar ajudar Deus e vou trabalhar na obra numa igreja bem grande. Quem sabe lá o pastor Fernando será um homem de mais renome. Não, é do jeito que Deus quer. O Filho de Deus não nasceu num palácio, é do jeito que Deus quer. Vai nascer num lugar onde se cuida de animais.
pois as hospedarias não vão ter lugar para nascer o Filho de Deus. É Deus quem levanta, o agir e o realizar é de Deus. O plano é de Deus, para que você entenda que quem te dá o ministério é Deus, e quem vai te sustentar no ministério é Deus. E no final você vai reconhecer, eu não sou nada, não tenho condição de fazer nada, e se não fosse pelo Espírito de Deus, eu não conseguiria cumprir o propósito de Deus. Essa lição básica nós temos que ter em mente quando olhamos aqui para esta rebelião, a rebelião de Datã, Corã, e dos filhos de Coré e de On, aqui nesse fragmento de texto. Algo interessante observarmos no capítulo 16 de Números, veja aí quem são as figuras que vão se rebelar contra o governo a quem Deus instituiu, que estava em Moisés e Arão. Lembre-se que Moisés foi o mediador entre os sinais de Deus contra os deuses do Egito. Todos os demônios do Egito foram derrotados pela mediação de Moisés e de Arão. Arão era o sumo sacerdote, a quem Deus escolheu para exercer a mediação, a função advocacional entre as necessidades dos filhos de Deus para com Deus. Veja aí, capítulo 16, verso 1. Coré, filho de Isaac, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã, Abirã e os filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, filho de Ruben. Presta atenção aqui. Eu acabei de dizer que Deus levantou para os sacerdócios para cuidar das coisas religiosas, para fazer a mediação, os filhos de Arão, Moisés e Levi. Arão era filho do clã de Levi, da tribo de Levi. E Levi teve 3 filhos, sabemos que eram Gerson, Merari e Coate. Veja que um dos líderes que se rebelaram era da tribo de Coate. Veja que dentro da própria casa, dentro da própria família, dentro do próprio clã, tem alguém que é invejoso, tem alguém que está com raiva, como Lúcifer. Via adoração ao seu Criador e, por ser uma criatura tão bela, queria uma adoração semelhante à do Senhor Jesus. Por isso que do céu ele foi banido, por esse orgulho, né? Então veja que da tribo, da família de Coate, dentro da casa de Arão, dos parentes de Arão, os primos, existia alguém ali que estava criando uma conspiração. Quando olhamos o assentamento e a organização em forma quadrangular do assentamento das tribos, quando paravam, né, depois de um período de caminhada, vemos que a tribo de Ruben ficava próximos aos assentamentos, às instalações das tendas de Coate. Veja que Abirão, Eliabe e On eram filhos de Pelete e da tribo de Ruben. Quem se lembra que Ruben foi o primogênito de Jacó, o primogênito de Israel? E com certeza, ao olharem para a liderança administrativa como governante, porque Moisés era um juiz, era um governante civil, um juiz que comandava todas as tribos. Então, a autoridade de governança foi concedida a Moisés, que era da tribo de Levi. Ruben ficava enciumado porque, se nós somos filhos do primogênito Ruben, nós temos que governar. Então vemos aqui 2 rebeliões específicas. Uma rebelião dos filhos de Coate, da casa de Levi, tentando lutar para tomar o domínio e o controle do aparelho religioso sacerdotal, e uma rebelião dos Rubenitas para tomar o poder e o comando das tribos de Israel. Então, uma conspiração está sendo armada aqui. Veja que é algo terrível. Aí você pensa, isso é só teoria de conspiração? Veja, no caso do Senhor Jesus Cristo, como essas rebeliões se formam. Aqui no Evangelho de João, capítulo 11, verso 45, nos diz: muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles foram procurar os fariseus e para contar o que Jesus fizera. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: que faremos?
este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote, naquele ano disse: vós não sabeis de nada, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Mas ele não disse isso por si mesmo, pelo contrário, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Deu para você notar a questão do ciúme, da inveja, daqueles que estão subordinados por ordem de Deus e daqueles que comandam por ordem de Deus, como existe um conflito, como existe um sentimento de inveja. Os fariseus colocavam seus espiões infiltrados entre a massa para ver e testemunhar o cumprimento das profecias de que o Senhor Jesus estava realizando sinais, como Moisés realizou os sinais. Toda a obra e os ensinamentos, e nada em contradição com a palavra de Deus. Mas eles ali, como delatores, espiões, X9 infiltrados, foram lá levar para os fariseus e Caifás e toda aquela casta do Sinédrio pensando: desse jeito, ele sendo o filho de Deus, nós estamos perdidos, vamos perder nossas posições. Os saduceus pensaram: vamos perder nossas propriedades, estamos perdidos. Ele é o Filho de Deus e nós temos que matar o Filho de Deus. Note que a rebelião, ela tem a finalidade de destruir o Filho de Deus. Note nos movimentos revolucionários nos dias de hoje. Por que as igrejas estão sendo destruídas no Chile, no México, na Bolívia? Vemos igrejas na Alemanha sendo destruídas por movimentos revolucionários. Porque isso não vem de homens, vem do espírito deste mundo, do espírito revolucionário de Lúcifer, tentando destruir as coisas de Deus. Veja algo interessante no verso 2. Levantaram-se contra Moisés, no 16:2 de Números. Levantaram-se contra Moisés juntamente com 250 israelitas, líderes da comunidade, chamados à assembleia, homens de renome. E ajuntaram-se contra Moisés e Arão e disseram-lhe: já é demais, toda a comunidade santa e todos eles santos, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que então ele elevais acima da assembleia do Senhor? Veja aqui o questionamento desses rebelados. É de dizer que quem é Moisés, quem é Arão para se constituir líder sobre o povo do Senhor, sobre a organização do Senhor. Basta, olha o espírito revolucionário, basta, não queremos mais a tua liderança. Veja aqui o sentimento de ingratidão por parte destes rebelados, desses que se rebelaram. Se esqueceram facilmente de tudo o que Moisés fez, de todos os momentos de consagração, da luta, das mechas, dos cabelos brancos, da vida abnegada deste homem, de um homem que deixou as suas posições para desde o princípio estar ali com o seu povo, lutando pelo seu povo, sempre intercedendo pelo seu povo. Vejamos que aqui o nosso Deus está percebendo claramente essa ingratidão por parte dessas pessoas, e nada fica oculto, escondido de Deus, pois em certos pontos da mensagem, como nós lemos aqui no verso 21 e também depois do 36 em diante, Deus está dizendo: eu vou exterminar a todos. E todas as vezes em que Deus pronunciou esse juízo de exterminar a todos e levantar um novo povo para cumprir seu propósito através de Moisés e Arão, vemos que Moisés se coloca como advogado para interceder pelo seu povo, o povo rebelde. Nós encontramos em Moisés esse caráter do Senhor Jesus Cristo, de ele também, Moisés, mediador da dispensação da lei, o Senhor Jesus Cristo, mediador da dispensação da graça. A diferença entre os dois é que um é Deus. Moisés era humano,
Mas Moisés, como advogado, intercedia pelo povo, pelas necessidades do povo, mas era limitado pela morte. O Senhor Jesus Cristo, como mediador da dispensação da graça, não pôde ser derrotado pela morte, pois ele ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por aqueles que hão de herdar a salvação. E o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos também intercede por nós em nossas aflições e em nossas necessidades. Veja a ingratidão desses 250 príncipes. 250 príncipes. Veja as reivindicações dele, no verso 4, continuando no verso 4. Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Depois falou a Coré e a todos os que estavam com ele. Amanhã, de manhã, o Senhor fará saber quem pertence a ele e quem é o santo, a quem ele fará aproximar-se de si. Aquele a quem escolher se aproximará dele. Fazei isto, Coré e todos os que estão com ele, pegai incensários, e amanhã acendei-o, e sobre eles colocai incenso diante do Senhor. E o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Já é demais, filhos de Levi. Moisés disse ainda: Coré, ouve isso. Ouve agora, filhos de Levi, por acaso é pouco que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para vos fazer aproximar dele, a fim de fazer de serviço no tabernáculo do Senhor, estar diante da comunidade para ministrar a ela? Veja que o discurso do Moisés vem definir a condição de cada um deles. Como eu falei, os coates pertenciam, era um dos 3 clãs que pertenciam à tribo de Levi. Especificamente, os filhos de Coate tratavam da higienização e do transporte dos utensílios do tabernáculo, da tenda da adoração. Veja que o privilégio de transportar a arca, de higienizar os utensílios do tabernáculo, porque geralmente alguns animais ficavam trêmulos diante do sacrifício e evacuavam ali. Eles tinham que fazer todo esse trabalho. Isso começou a se tornar monótono e incansativo, e algo que talvez, assim, fomentado pelo diabo, algo insuportável. Não aguentamos mais esse trabalho que está sendo de desenvolver próximo ao Senhor. Moisés é bem enfático em dizer que Deus os tirou de uma região de opressão e os trouxe a uma responsabilidade de cuidar dos símbolos. Os símbolos tinham uma importância muito grande na visão do povo de Deus. O candelabro, a arca que representava a presença de Deus, a mesa com os pães, tudo isso tinha uma simbologia e que pessoas dedicadas, como os coatitas, deveriam estar cuidando das coisas do Senhor. Às vezes tem gente dentro da casa de Deus que tem uma responsabilidade com alguma tarefa, com alguma função, e às vezes não valorizam aquilo. Eu tive o privilégio de entrar numa igreja presbiteriana do Brasil, lá em São Caetano. Entrei num banheiro tão limpo, que fiquei ali admirado. Depois eu fiquei conhecendo quem eram as pessoas que efetuavam. Além do banheiro ser muito bonito, o banheiro tinha ali, estava sempre perfumado, um cheiro gostoso, todas as vezes que eu entrava ali. E eu tive o privilégio de conhecer o corpo diaconal daquela igreja. Porque as mulheres ali, cantando os hinos do inário presbiteriano, limpavam ali o recinto. Que banheiro limpo. Porque tem gente que vai para a casa do Senhor, gostaria de citar aqui também a minha cunhada, que com alegria vai no dia determinado da semana para fazer a limpeza da igreja. Nós pastores precisamos tantos diaconisas assim, que sintam prazer e façam a obra da casa de Deus, glorificando a Deus naquilo que fazem com alegria. Ah, pastor, eu não sei pregar, mas eu sei limpar a igreja, eu sei varrer o chão, eu sei colocar água para o pastor para ele não sentir sede. Meu pastor Pedro está sentindo sede agora. E por aí vai, cada um sentir prazer naquilo que faz para o Senhor, na casa do Senhor. Mas veja o exemplo mal dos coatitas, do clã de Coré, começaram a se revoltar, ficando cansados de limpar resto de sangue nesses instrumentos aí.
ficar transportando pão, fazendo pão sagrado, tão cansado disso. Se enojaram, se cansaram, ficaram fastigados. E esse sentimento que eles permitiram que crescessem em seus corações foi fomentado pelo diabo. Ao ponto de vermos no texto que lemos que a terra vai se abrir, eles vão descer vivos para o inferno. Não vão passar nem pelo desfalecimento, já vão direto para o inferno. Veja que situação terrível. E aí Moisés faz um teste para com eles. Vocês vão trazer incensários. O incensário vai ser a prova dos 9. Aquele cálculo que nós fazemos na matemática para saber se o resultado das contas, se elas estão exatas, né? Vocês vão trazer o incensário. Os 250 príncipes trariam ali os seus incensários para ver qual família, qual clã deveria ser separado para exercer a função sacerdotal religiosa. E o texto nos foi mostrado aqui que todos compareceram. Primeiro eles resistiram, e dá-se a entender que Moisés vai até as tendas deles para declarar o que vai acontecer, que foi o texto que nós lemos, né? Note que Moisés, munido da revelação de Deus, da presença de Deus, ele vai e já orienta: Moisés, diga a eles, para que o povo que não faz parte desse motim se afaste deles, porque eu vou fazer um sinal aqui agora, né? E quando Moisés ali narra o juízo contra os coatitas e todos aqueles rebelados da tribo de Ruben, ele fala: se vocês desfalecerem normalmente diante das minhas palavras e não acontecer, vocês morrerem normalmente, eu não sou o líder do aparelho religioso, também não sou líder civil, mas se a terra abrir e vocês forem engolidos por ela, é sinal de que eu sou a liderança levantada por Deus, e é o que acontece. Veja no verso 29, se estes morrerem como morrem todos os homens, e se acontecer com eles o que normalmente acontece com todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a boca e os engolir com tudo o que é deles, os vivos descerem à sepultura, então compreendereis que esses homens desprezaram ao Senhor. Nós vemos lá nas cartas paulinas orientações muito importantes para a igreja. Em especial, recomendo a todos os pastores que leiam as chamadas epístolas pastorais. Todos os meses nós, pastores, temos a obrigação de ler as epístolas pastorais como orientação para lidar com as pessoas, para lidar com os oficiais. Não te precipites a impor as mãos sobre ninguém. Vemos que em diversas fases de tempo do nosso ministério, nós seremos provados em tudo que está contido naquelas epístolas pastorais. E algo interessante é ver a confirmação. Deus confirmará o ministério daqueles que obedecem à orientação do que está na palavra de Deus. E Deus veio aqui vindicar diante desse terrível sinal que aconteceu, pois a terra abriu e todos aqueles homens, os motinados, foram consumidos. Imagine que algo interessante, que a gente pensa assim: só os líderes deveriam morrer, né? Os fariseus pensaram: vamos matar os líderes, os apóstolos, e a igreja vai ficar dispersa. O profeta disse, né? E eles matarão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Veja algo interessante, que Deus, no seu juízo, fez a terra se abrir e toda a família, um grande percentual da família, foram tragados vivos ao inferno, da família de Coré, de Datã e de Abirão, dos Rubenitas. Algo interessante é nós perguntarmos: toda a tribo de Coate foi dizimada nesse juízo de Deus? Não. Uma remanescente santificada não participou dessa rebelião. Olha que coisa maravilhosa! Dentro desse clã que se rebelou contra o comando religioso e sacerdotal de mosaico, um clã, uma remanescente permaneceu. Não!
Não, Moisés, eu estou satisfeito de fazer higienização das coisas do Senhor. Eu estou satisfeito porque eu glorifico a Deus nas coisas que eu estou fazendo. Deus resgatou uma remanescente. Você sabe qual é essa remanescente? Essa remanescente foi desprender lá na frente do juiz Samuel. Eucana era do clã da tribo de Coré. Alguns dos salmos que nós encontramos na Bíblia são descendentes deste Coré. Veja que coisa maravilhosa, né? Pensamos às vezes pela maldade de uma família. Será que sai um bom daí? Sai sim, sai um Samuel, o maior juiz de todos, né? Que abrilhanta o livro de Juízes. Sai um Samuel. Então eles foram consumidos, desceram vivos, grande parte da tribo de Coré, os seus bens, suas mulheres e filhos foram ali consumidos, sobrando, restando apenas uma remanescente. Veja também que aqueles que lutavam pelo domínio do governo do povo, as tribos de Ruben, também foram consumidos. Veja que ele fala aqui que alguns dos príncipes foram consumidos pelo fogo. Quando estavam com seus incensários na mão, o fogo veio e os consumiu. Lembrou de Nadab e Abiú, que foram oferecer incenso estranho, entraram alcoolizados dentro do lugar santíssimo e foram dizimados pelo Senhor. Essas rebeliões são terríveis. Entrar com negligência na presença do Senhor, guarda o teu pé, guarda a tua consciência, oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo. Lembre de Ananias e Safira. Muitos pensam, isso aí é juízo de Deus lá na lei. Ah, não tem juízo na graça. Ananias e Safira omitiram o valor de uma propriedade e tentando se ensoberbecer, da mesma forma, tentando contrastar com a nobreza da oferta de Barnabé, omitiram o valor da venda de uma propriedade e foram dizimados. Ananias e Safira. O Deus de ontem é o Deus de hoje e será para sempre. Tiago fala que as boas dádivas provêm do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. O caráter de Deus não muda. Tem um falso pastor aí que está dizendo que a Bíblia deve ser reinterpretada aos moldes neoprogressistas e globalistas. Mentira! Essa mentira é uma heresia. A Bíblia não precisa ser reinterpretada aos moldes ideológicos de nenhum grupo. A Bíblia é a palavra eterna de Deus. Ele efetua juízo na lei, ele efetua juízo na graça. A prova de fogo há de se começar na casa de Deus, separando o justo do injusto, o que serve a Deus daquele que não serve a Deus. Não caia no engodo. O fogo consumiu como Nadab e Abiú, como aqueles que, sem consciência, foram impedir a arca de cair os filhos de Uzá. Uzá foi ferido pelo Senhor, que tentou impedir que a arca caísse do carro de boi, visto que a arca estava sendo transportada, transgredindo a lei de transporte. Os coatitas tinham que transportar a arca do concerto. A arca estava sendo transportada num carro de boi. Quando a arca do concerto chega lá na terra de Gileade, dizima 70 dos benjamitas que estavam naquela região. Nosso Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. A rebelião ainda não acabou e Deus ainda não cessou na sua ira. Talvez Moisés pensou, Deus confirmou a minha aliança comigo. Ele realmente me chamou para a liderança desse povo. Eu me lembro muito bem da revelação que Ele me trouxe ali no Monte Sinai, quando eu estava a princípio com os animais do meu sogro Jetro. Deus confirmou a aliança. A rebelião acabou? Não acabou não. Veja no verso 41, após a morte dos 250 príncipes consumados pelo fogo, juntamente com Coré, Datã e Abirão, veja no verso 41. Mas no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Olha só. Ah, que coisa horrível! Esse Deus é muito cruel. Se esqueceram que este mesmo Deus, que é fogo consumidor, os resgatou do Egito. Todo dia mandava pão, mandava codornice,
dava ordem a Moisés e a sede era saciada. Ó, ainda existiam 14.700 dentre os filhos de Israel que faziam parte das massas de rebelados contra a liderança de Moisés e de Arão. Veja como Deus está sondando, como Deus onisciente, a mente desses rebelados. E Deus envia a peste, Deus envia a praga sobre esse povo. E aí veja o que Deus fala no verso 45, reafirmando o que eu falei alguns instantes atrás. Sai do meio dessa comunidade para que eu a destrua num só instante. Eles se prostrarão com o rosto em terra. Veja Moisés mais uma vez, como grande advogado, se prostrando para interceder, para que Deus perdoe aquele povo. E quem ele vai usar? Vai usar Arão, a quem eles estavam se rebelando contra. Arão, pega o incensário. Veja algo interessante. Geralmente a expiação dos pecados era por meio de sacrifícios de sangue, de animais, de holocaustos. Veja que Davi oferece um grande sacrifício no Moriá e depois confirma ali no Monte Moriá a construção de um templo de adoração. Veja que Deus vai usar um incensário, vai vindicar o aparelho, o sumo sacerdócio nas mãos de Arão. Arão pega o seu incensário e vai interceder pelo povo, no meio do povo. E ali, quando ele estava intercedendo, Deus dizimou 14.700 dos rebelados. Os que ficaram de pé, os cadáveres dos rebelados iam caindo, e aqueles que eram verdadeiros servos adoradores ficaram de pé. Algo muito interessante que Paulo fala em que, para que nós possamos no dia da sua vinda permanecer de pé, todos vamos nos prostrar e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que Paulo, o apóstolo, está se referindo é que quando o Senhor vier, nós não caiamos como aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Irmãos, o negócio é complicado. Às vezes estamos reclamando de ter que passar por uma situação difícil, mas saiba que faz parte da agenda de Deus. Não reclame, não murmure. Deus administra o mundo com sabedoria. Todos que se levantaram contra mim ao longo da minha vida, eu vejo, não para pôr medo em você, mas para ver como Deus abate todos os nossos inimigos, aqueles que zombam da autoridade constituída sobre a nossa vida, querem criar armadilhas, ficam com espírito de zombaria, tentando nos ridicularizar, zombando das nossas posições, zombando da nossa santidade, da nossa santificação, rindo da nossa postura em Cristo Jesus. Esses são os rebelados, que estão inconformados em viverem uma vida de santificação. Fala isso mesmo, até mesmo entre o povo de Deus. Tem gente que não está mais suportando viver vida de santificação, e inconformados já caíram no espírito de rebelião. Já não aguento mais ouvir esse pastor pregar essa palavra. Todo domingo passa 6 meses, algumas pessoas aguentam 6 meses, algumas pessoas aguentam até 2 anos. A rotatividade nas igrejas é muito grande, as pessoas não estão suportando mais as lideranças. É óbvio que algumas lideranças têm dado brecha. Púlpitos de igreja estão virando stand-up gospel, lugar de piada, virando balcão de negócio, venda de bênção, a graça é de graça, mas existe lá uma campanha que você paga um preço e recebe aquilo que você está querendo. Dá uma pouca vergonha. Mas veja que quando Arão vai com o seu incensário interceder no meio da congregação, os rebelados caem. Os rebelados caem, os inconformados, malagradecidos, ingratos caem. E os filhos de Deus permanecem de pé. Receba esta mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. É muito importante que você creia. Creia para que possa ter vida e vida eterna naquele que é o único que pode te salvar, Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã de domingo.